Você piscou e o ano de 2025, assim, ó, passou voando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Você ficou com aquela sensação de que não evoluiu esse ano? Você teve algum registro do que você construiu esse ano? Olha, quem não registra a sua história está condenado a repeti-la muitas vezes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Café com a Líder. Um café com a líder todo especial, feito diretamente de Noronha. Eu vou até mostrar. Olha, a minha vista para vocês. Já estou de biquíni, vou curtir hoje o dia, mas eu não poderia deixar de vir aqui trazer essa reflexão, porque essa reflexão eu trago para vocês também porque eu estou com ela na minha mente. Mas antes de tudo, antes de começar esse Café com a Líder, vamos entregar a nossa semana ao Senhor, entregar a nossa semana a Deus. Vamos fechar um minuto nossos olhos e vamos rezar juntas aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gente, eu tô muito animada de estar com vocês hoje aqui, tá? Toda vez que eu faço Café com a Líder, num lugar diferente, toda vez que eu tenho que sair um pouco dessa minha zona de conforto, né, da minha rotininha, e eu mantenho meus inegociáveis, e vocês são um dos meus inegociáveis, eu fico feliz com essa conquista, né? Acompanhada aqui de um cafezinho, vamos começar com uma reflexão que tem me incomodado, tá? Me incomodado. Às vezes a gente passa o ano na loucura do nosso dia a dia, no automático, na correria, e a gente não para entender onde avançamos, qual caminho percorremos no ano. E esse é o momento. Bom dia, Thaíra, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mica, Andréa, Cecília. Oi, Sé, tudo bem? Esse é um momento muito importante para a gente analisar. Eu gosto muito do final do ano, embora eu seja muito sincera com vocês. Eu não vou fazer planejamento de 2026 agora. O nosso planejamento a gente só faz quando termina dezembro. Porque só no dia 31 de dezembro a gente vai poder colher os principais aprendizados do principal mês do ano para o varejo. Então não adianta agora ficar endoidando muito para fazer planejamento. Agora é viver o dezembro, viver toda a intensidade, toda a operação, tudo para que a gente se planejou ao longo do ano para viver agora e colher os resultados. Sejam bons ou sejam ruins, nem tudo sai do jeito que a gente planejou e por isso que a gente precisa estar muito vivendo a operação para aí sim, com base nesses aprendizados e se planejar para 2026. Mas o que é que a gente já pode fazer? Que é um exercício que minha psicóloga passou para mim, e é o que eu vou passar para vocês. Porque do mesmo jeito que isso me aflige, isso me afeta, isso me incomoda, com certeza vai incomodar e afetar vocês. Vai chegando o fim de ano, a gente vai chegando, começa com aquela sensação, às vezes muito acelerada, com muitos pensamentos, e às vezes vem os pensamentos que não vêm para valorizar a sua história. Bom dia, Savana, seja muito bem-vinda. Oi, Jane. Olha aí, da Jane da Vem Cá, muito bem. Moro na Boa Vista e gostaria de ser uma influência da loja do shopping. Com certeza, vamos lá, vamos conversar assim. Voltando aqui o nosso raciocínio. Muitas vezes a gente passa na correria do ano e a gente só se concentra, às vezes, nas coisas que não deram certo. Ou nas coisas que ainda não estão acontecendo na velocidade que a gente gostaria. Às vezes até tá dando certo, mas não tá dando na intensidade que a gente gostaria. E aí a gente fica com aquela sensação de que não avançamos, que não evoluímos, e vem toda aquela angústia, né? Então, esse foi um exercício que a minha psicóloga passou para mim e que tem me ajudado muito e que eu quero passar para vocês. Que vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2025. Claro, não é para ninguém agora, em pleno dezembro, tá endoidando de parar para ficar anotando muitas coisas. Mas começa a pensar, a refletir sobre isso, a matutar um pouquinho. A gente às vezes está tão na correria e tão nessas redes sociais que a gente parou de ter o hábito de refletir sobre as nossas vidas. E a gente precisa ter o hábito de pensar. Às vezes, quando eu venho para um momento como esse que eu tô agora, que muitas vezes eu não me permitia isso, e hoje eu me permito, porque eu sei que essa despressurização na minha mente vai me fazer produzir muito mais.
Mas não pense que eu não me julgo, tá, minha gente? Eu sou a primeira que me julgo. Esse é o tema para outra live. E aí, essa retrospectiva, ela acaba sendo tão importante para que a gente consiga entender onde gastamos nossa energia esse ano, tá? Então, muitas de nós, a gente chega exaustas no final do ano, mas incapazes de reconhecer o que aconteceu na nossa vida no ano 2025. O que aconteceu no nosso negócio no ano 2025? Teve muita venda, compra, crise, reunião, contrata, demite, apaga incêndio, resolve isso, resolve aquilo, menina adoece, a gente adoece ou não, tá bem e tal. Chega dezembro, a gente fica com aquela sensação de que, poxa, né? Às vezes a gente fica com aquela sensação que a gente tá paralisado, tá travado, não evoluiu na velocidade que gostaria. E às vezes é só uma impressão, é só uma cilada da nossa mente. Porque refletir e se deparar com o bom e o ruim do ano incomoda muitas vezes. Então a nossa mente vai criando fugas, né? E a gente não para raciocinar. Então você pode ter feito um ano brilhante, você pode ter tido grandes avanços, mas você não para refletir e para reconhecer esses avanços. Então na sua sensação, na sua medida, no seu sarrafo alto, como se você não tivesse feito nada. Foi mais um ano. E não necessariamente. A gente precisa traduzir a nossa realidade em uma narrativa. Conta a tua história desse ano para você mesma. Vai no espelho e conta a tua história desse ano para você mesma. Que história é essa que você está contando? A história que a gente conta para nós mesmos e para os outros é a história que a nossa mente está contando. Então a nossa mente vai acreditar no que a gente for falar, no que a gente for construir. Então, que história é essa que você está contando sobre o seu ano 2025? Você está contando uma história empolgante de projetos, de avanços, de retrocessos, porque nem tudo é só boa notícia, mas você encarar também o que não foi boa notícia é uma forma de ser honesta com você mesma, com as suas limitações, né? Então, é importante que a gente estruture os fatos, que a gente organize, senão a gente começa a contar a história errada para nossa mente. E é onde mora a cilada. E é onde mora a nossa cilada. A gente começa a se concentrar só naquele 1% vagabundo que a gente não conseguiu, ou que não foi tão bom, e a gente ignora a magia e a alegria de muitas coisas que vivemos ao longo do ano, sangue, suor e lágrimas, do que conquistamos, do que lutamos. Sem história, sem a gente construir essa narrativa sobre o nosso ano, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa jornada do ano, sabe o que vai acontecer? A gente vai viver mais um ano no automático. A gente não vai parar para refletir a estratégia que existe por trás. Então a maior trava da empresária não é a falta de capacidade. É a falta de parar para construir sua narrativa correta e viver essa retrospectiva. Incomoda olhar para o passado às vezes, eu sei disso. Muito incômodo. Mas a gente não pode olhar para o futuro sem entender o que é que 2025 nos ensinou. É pular etapas. Sabe o que acontece? Você pula etapas, você cai na cilada de não se conectar com o que você de fato planeja. Aí você pensa, é mais um ano que eu vou planejar e não vão tirar do papel. É ou não é? Então, o passado, ele não existe para pesar. Ele não existe para isso. Ele existe para te instruir, te ensinar. E te mostrar que, esse ano a gente já percorreu esse caminho aqui. Teve esse aprendizado aqui. E aí? O que é que a gente pode preparar para 2026? Esse livro, com essa página em branco que a gente vai agora começar a escrever em breve. Só que para a gente começar a escrever esse livro 2026, a gente tem que parar para entender o que foi 2025 para a gente. Que caminhos percorremos? O que aprendemos? Quais foram as lições tiradas desse ano? Então, primeiro, eu vou dar aqui uma metodologia fácil para vocês, tá? Quero que vocês anotem. Primeiro passo é: liste os grandes projetos que você esteve envolvida no ano. Seus grandes projetos. Dá uma olhada lá no teu calendário, no teu planner, na tua agenda. Algum lugar que tenha grandes registros de coisas que você fez. Então, tudo que você conduziu esse ano, campanhas, contratações, mudança de processo, eventos, lançamentos, crises, aprendizados,
números relevantes. Não precisa filtrar agora, só liste. Vai escrevendo tudo que vem à sua cabeça sobre o ano 2025. Por isso que eu digo que não precisa ser um exercício que você faça numa sentada só. Abre um bloco de notas no seu celular e começa a anotar. 2025, retrospectiva. E vai anotando. Janeiro teve o quê? Eu tava onde? Eu fiz o quê? O que é que tem de relevante? Fevereiro, março, abril. Eu tenho um costume com o meu time, que eu sempre ao final de cada mês eu peço um relatório. Mas não é aquele relatório numérico. É um relatório qualitativo. Sabe das conversas que a gente teve? Das entrelinhas dos nossos projetos? Das visitas em loja? Do dia das campanhas, sabe assim, aquele know-how, aquele aprendizado, aquela sabedoria que não fica nos números, mas que se a gente não registra em algum lugar, a gente não tem um aprendizado real. Então eu peço muito isso, né? Ó, Duda tá falando, esse eu aprendi com você, não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre ter fé, até nos dizem que nada faz sentido. Exato, a gente precisa ter fé. Mas sabe por que a gente precisa ter fé? Porque, Duda, a gente não veio para esse mundo para ficar aqui, não. A gente, às vezes, é muito apegado a isso aqui. A gente tem que ser apegado ao nosso projeto, que é ir pro céu. Isso aqui é rápido, passa rápido. Mas a gente precisa deixar nosso rastro aqui. Deus nos quis nesse tempo, nessa circunstância, para a gente gerar impacto positivo. Ser sal na terra, luz no mundo. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver um sentido transcendental. Pois é, o 1% vagabundo tá querendo consumir minha mente. Quer consumir a minha também. E é por isso, gente, que eu fico o tempo todo me preparando, me estruturando, falando. E eu tenho psicóloga, e eu me cerco de pessoas positivas. E eu tento ser positiva e eu me pego, ó, sabe onde? Com Deus. Tá ali, meu rosário, meu terço. Porque é fé, é Deus que sustenta a gente. É Deus que sustenta a gente. Porque a gente só vai conseguir gerar a nossa luz aqui se a gente estiver muito conectada com Deus. Do contrário, a gente vai se perder e perder quem está ao nosso redor. E é isso que não pode. E a mente hoje é a maior cilada. Com a nossa mente, a gente consegue construir grandes coisas ou destruir grandes projetos. Por quê? Hoje, esse lado emocional, mental, dos pensamentos, das crenças, é o que direciona. Antigamente, a gente era muito... Vou fazer uma divagação aqui, tá? Porque é uma conversa gostosa entre a gente. É um momento que a gente tem para conversar. Antigamente era sobre ser técnico, sobre você aprimorar sua técnica, suas entregas. Se sua entrega é ferramental, você construi um relatório, você construir um projeto arquitetônico, você construir uma petição, você construir uma sentença, você construía um resultado de loja e a técnica superava tudo. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia a técnica está até mais acessível com o conhecimento, com as informações. E o que é que está pesando? O emocional. É você ser sadia emocionalmente, você manter as pessoas sadias emocionalmente. E líderes que estão aqui, parem para analisar. O material humano que está chegando para vocês, as pessoas que estão chegando para vocês liderarem. As pessoas estão chegando emocionalmente frágeis e destroçadas. É ou não é? Para analisar. Não importa a idade, do jovem ao velho que chega para trabalhar com você hoje. A galera tá chegando frágil emocionalmente. E não é um demérito de gerações que o pessoal tem mania de dizer, porque a geração tal, a geração isso. Não é só geracional. É o mundo que a gente vive hoje. As pessoas estão chegando frágeis emocionalmente. A mente frágil, se quiçá adoecidas. Quantos casos eu já vi no meu dia a dia na Tropical de pessoas se afastando do trabalho porque estão com problemas emocionais, estão com depressão, estão com isso, estão com aquilo. Gente jovem. Ou até gente mais velha, gente mais madura. As pessoas estão adoecidas. E é função do líder se fortalecer e fortalecer o seu entorno. Só que é isso que eu estou falando. Para a gente se fortalecer, não é uma bala de prata. Não é uma tarefinha só. É uma rotina. A gente tem que construir uma rotina para que a gente seja alicerce para os outros. E por isso que eu digo, o fundamento desse alicerce não é a nossa força. A gente é fraco. A gente é fraco. O alicerce é Deus. Por isso, se você está me assistindo hoje, você não tem fé, coitado de você. Se você não se sustenta
em Deus, coitado de você, que deve ser muito mais difícil para você do que é difícil para mim. Porque eu, pelo menos, eu sei da minha incapacidade e da minha limitação. Eu tenho um Deus para me sustentar, um Deus que me orienta, um Deus que me conduz. É difícil, gente. O mundo hoje está para nos adoecer, é uma estratégia para nos adoecer. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. Por isso que eu tenho que abrir uma live 8 horas da manhã numa segunda-feira e falar sobre isso. Por isso que a gente tem que pensar em como foi o nosso ano de 2025 e refletir sobre ele, anotar. Porque se a gente deixar no automático da nossa mente, a nossa mente só vai querer dar enfoque para o que não deu certo. Ou para o que ainda não gerou resultado. Que é outra coisa para mim que pega muito. Às vezes eu tô no caminho certo, mas eu tô num caminho. E aí o resultado não aconteceu na velocidade que eu gostaria, na intensidade que eu gostaria. Eu quero já sabotar o processo. Acontece comigo. Acontece com qualquer pessoa. Talvez você não tenha esse problema, mas eu tenho. Por isso que eu tô compartilhando aqui. Porque eu sei que é um caminhar. É todo dia. Então, anotem. Filtra. Sem filtro. Só lista todos os eventos, os grandes avanços. Pode ser do ponto de vista pessoal, profissional. Bota tudo no bololô só e vai anotando. Anotando a sua retrospectiva 2025. Aí depois que você anotou tudo, se lembrou de tudo, anotou tudo, coloca lá. Passo 2. Traga a verdade dos resultados. Você precisa fazer essas perguntinhas aí para cada projeto. Nesse projeto aqui, o que é que eu queria alcançar? O que é que eu queria alcançar? Qual era a minha meta? O que realmente aconteceu? Qual foi o resultado numérico desse projeto? Se é um tema que tem um resultado, você tinha um indicador numérico. Às vezes o indicador é outra coisa, mas eu só estou dando aqui parâmetros para você tangibilizar o resultado. E não ficar mais no filtro mental. Qual foi o impacto desse projeto na sua vida, na sua empresa, com o seu time, com seus clientes? Qual foi o impacto? Essas perguntas são úteis para que você comece a entender, olha, nisso aqui aconteceu isso e o retrato desse projeto é esse. Os números, o que eu queria alcançar, o que de fato aconteceu, quais foram o resultado numérico ou algum indicador que você tenha colocado para esse projeto e qual o impacto disso. Que de impacto isso deixou? Aí você vai para o passo 3. Você vai começar a identificar padrões nos seus projetos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quem é a gerente de loja está me escrevendo aqui. Olha, minha tia entrou. Oi, tia Dione. Beijo, tia, te amo. Cela tá aqui. Anderson, tudo bem? Rosana, sejam muito bem-vindos. Hoje a live é sobre retrospectiva 2025, mas de uma forma bem estratégica, porque antes de começar a planejar o ano que vem, a gente precisa entender que ano foi esse, tá? Então é isso. Você precisa começar a identificar os padrões. Esse é o passo 3. O que é que se repetiu o ano inteiro? Onde é que o negócio travou? E que sempre trava. Você vai começar a identificar o padrão. Você vai identificar que você, quando o assunto é isso aqui, você trava nisso aqui. Porque aí você, agora quando você tem clareza, você já se deparou com um padrão de comportamento seu. Às vezes quando fica difícil, às vezes quando eu tenho um conflito com fulano, com alguém, algum conflito. Tem gente que tem mais sensibilidade a conflito. Não consegue ficar na zona do desconforto. Só que a evolução, o crescimento só acontece na zona do desconforto. Em algum momento foi desconfortável para mim me comprometer com vocês de estar toda segunda-feira às 8 da manhã aqui. Foi desconfortável. Eu já começava o domingo, eu já começava ansiosa o domingo. De, meu Deus, eu tenho essa responsabilidade amanhã e eu tenho que entregar. E o que é que eu vou entregar? E o que é que eu vou falar para esse povo? E tem que fazer sentido. Em algum momento, essa atividade que eu tô fazendo aqui com vocês foi desconfortável para mim. Até que, de tanto eu repetir, ela já ficou confortável. Aí, claro, eu já vou inventando outras coisas, porque, né? A evolução só acontece na zona do desconforto. Mas a gente vai mantendo um padrão. E a gente tem um padrão de comportamento, minha gente. A gente tem um padrão. E a ideia é justamente romper o padrão ruim. Se você tem um padrão bom, de que, eu começo tudo que eu termino tudo que eu começo, já é um excelente padrão, mas talvez você comece a observar quando você for fazer a retrospectiva que você não termina tudo que você começa.
E que talvez você sempre pare naquela etapa ali, aquela fase ali. E é onde o bicho pega. E é onde talvez você tenha repetido ciclos viciosos ano após ano. E 2026 você precisa pensar diferente. E às vezes o pensar diferente não é desenvolver nenhuma habilidade da NASA. Às vezes o pensar diferente para 2026 é você simplesmente, olha, como eu já sei que eu dou uma travadinha naquela fase ali, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar eu vou abaixar um pouquinho a régua para que eu tenha uma micro vitória mais rápida. E com essa micro vitória eu me empolgue e vá pro próximo, e vai pro próximo. Porque pensa assim, vamos pensar num projeto que, sei lá, todo mundo inventa no ano novo. Perder 10 quilos, sei lá. Perder peso. Perder 5 quilos. Ninguém começa e numa semana resolve perder 5 quilos e perde os 5 quilos. É difícil. Você tem que cascatear a meta. Só que se você se concentra só nos 5 quilos e você com uma semana não conseguiu os 5 quilos, você começa a ficar frustrada e abandona. Então, às vezes, a gente coloca metas irreais. Então, é sobre isso. A gente tem que entender o que é que se repetiu o ano inteiro, onde o negócio travou, qual foi o projeto, e que fase o projeto travou e por quê, qual foi o meu comportamento nesse momento. O que é que sempre funcionou, porque nem só de coisa ruim existe. Onde é que você deu certo? O que é que foi decisivo para você dar certo? Tente identificar esses padrões, isso vai te ajudar demais. É autoconhecimento. Autoconhecimento que você vai levar para os outros projetos. E quais os erros foram reincidentes? O padrão é importante ser identificado, porque é em cima desse padrão que a gente vai construir as estratégias. Passo 4. Conecte com o contexto, tá? Cada número, ele sempre conta uma história. Então, pergunte, o que é que estava acontecendo quando esse resultado veio? Às vezes tem um contexto diferente. Faltou recurso, faltou gente, faltou tempo, faltou método, faltou atenção. O que eu poderia ter feito de diferente nesse projeto específico? Então, esse contexto, ele evita interpretações erradas. É como eu disse para vocês no começo aqui, que eu tenho o hábito de pedir para o meu time que eles façam um relatório final de mês qualitativo, não é o relatório dos números que o meu sistema fornece. Eu quero as entrelinhas, eu quero a conversinha de WhatsApp, eu quero aquela conversa na hora do almoço com o time, sabe assim, aquela coisa que, sabe, eu quero o contexto, que é o ouro da informação. Que às vezes esse contexto ele vem, claro, com interpretações, com opinião. Às vezes é uma opinião. Só que quando a gente junta a opinião com o número, a gente vai construindo padrões, tá? Por isso que é importante a gente parar e refletir isso e registrar. E o passo 5 registre tudo num documento. Não precisamos ser executivas e construir PDFs para apresentar, né? Não, mas a gente pode, onde você se sentir confortável de registrar. Eu gosto muito do bloco de notas do celular, porque fica na minha mão e em todo canto eu consigo acionar e acessar. Mas construa, registre um relatório mensal, uma linha do tempo, ou um livro do ano, um dossiê do negócio. Você registrar, conduzindo esse passo a passo que eu falei aqui hoje. Essa live vai ficar gravada no feed. É importante, porque você vai, com esse dossiê do ano, você vai se preparar para o planejamento 2026. Antes disso, não. O formato, gente, não importa muito. O que importa é o registro. Porque quem registra consegue interpretar. E quem consegue interpretar bem, toma as melhores decisões. O café tá bom, mas já ficou frio. E é isso. Retrospectiva não é nostalgia, é estratégia. Especialmente numa época em que a gente tem que estar trabalhando muito a nossa atenção, nosso foco, a nossa intencionalidade nos projetos. Então, você precisa olhar para tudo que você viveu e você precisa construir um registro. E quando você lê esse registro, seja gentil com você. Seja gentil com sua história. Agradeça por caminho que você percorreu. Todo esse caminho que você percorreu não foi fácil. Nunca é fácil. Viver não é fácil. Né? Mas é ao mesmo tempo empolgante se você dá a lente correta para a realidade. Então, quando você consegue entender que caminho você percorreu, como você reagiu, você concorda que você desce um pouquinho mais no nível de autoconhecimento? E quando a gente se conhece mais,
as decisões que a gente toma, a forma como a gente enxerga as situações, os conflitos, os desafios, a realidade acaba sendo até mais leve. Porque não é um desconhecido. Você se conhece. Agora, você não se conhece para meter uma sentença transitada e julgada aí, não. Não tem nada perdido. Pelo contrário, tudo é uma grande oportunidade. Tudo uma grande oportunidade. Cada dia é uma grande oportunidade. O dia de hoje é uma grande oportunidade. Oi, meu amor. Ó, vocês querem ver minha irmã? Nunca participou do Café com a Líder, mas olha como ela já tá linda ali. Líder. Já me olhando ali, que ela quer me chamar pra tomar café. Mas eu estou no meu timing aqui. É você olhar pra tudo que você viveu e dizer: eu honrei o meu caminho até aqui. E agora eu sei exatamente pra onde eu vou. Então o ano que vem, gente, não vai ser fruto do acaso. Vai ser fruto de um planejamento, de uma consciência e de uma dedicação muito intencional. E quando a gente sabe pra onde a gente quer ir, a gente canaliza a energia certa, a gente não dispersa a energia. Pelo contrário, a gente se preocupa e se perturba muito mais quando a gente não sabe para onde a gente quer ir. Porque a angústia, a incerteza, a insegurança vai gerando tudo isso. E é isso. Se você quiser construir essa retrospectiva do seu ano junto comigo, eu posso te ajudar, tá? Fala comigo no direct, escreve lá, retrospectiva, e eu posso te ajudar, tá bom? E esse papo aqui eu gosto muito também de levar para o meu podcast lá no Spotify e no YouTube, o Papo de Sucessora. E é lá onde eu aprofundo temas de gestão, liderança, sucessão de negócios, com a densidade que a gente precisa, tá? Porque é nisso que eu acredito. Famílias fortes, negócios prósperos. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma ótima semana e vamos embora. Dezembro começou. Entregue a Deus. Amém. Beijos. Fiquem com Deus.